Oi pessoal, aqui quem fala é o Dungeon Master Davi e eu vou contar pra vocês um pouco da história do continente. É um resumo bem rápido pra vocês ficarem por dentro e não começarem jogando sem saber de nada. O continente de Torimar começou de um conflito. Existiam 3 entidades da Ordem e 3 entidades do Caos. E essas 3 entidades criaram a Terra, como a gente conhece, para servir de arena para a batalha deles. E assim foi por longos anos. De um lado nós tínhamos o exército da Ordem, que eram as Amazonas, as fadas, e do outro tínhamos os exércitos do Caos, que eram os espectros. E cara, essa guerra estava durando muito tempo, entendeu? Essa guerra estava durando séculos e muitas fadas estavam morrendo. Então, Jundismir, que é uma das entidades da Ordem, conhecida como o Príncipe da Paz, ele resolveu construir a Forja. A Forja é um lugar regido por 7 anões ferreiros que tinham como objetivo forjar 3 relíquias primordiais que serviriam de artifício para os agentes da Ordem derrotarem o Caos. E assim foram feitas a Espada do Imperador e as outras 2 relíquias que vocês não sabem quais são e os livros de história não registram quais são. E Jundismir, cara, ficou muito fraco porque ele se jogou sobre aquela criação, entendeu? Então ele meio que sacrificou para conseguir dar aos seus irmãos, as 2 outras entidades da Ordem, o poder para derrotar o Caos. E assim terminou a guerra. O Caos foi meio que expulso temporariamente. E como prêmio para as fadas, que são as Amazonas, né? Como prêmio por sua bravura em campo de batalha, as últimas 2 entidades da Ordem deram para ela o poder da criação. E as fadas então criaram os Elfos, que viveram sobre a Terra por longos anos. E esse período ficou conhecido como Primeira Era e o reino ficou conhecido como Sindolim. Ah, o amor. Galera, se tem um sentimento que transita entre os mundos, entre o bem e o mal, a glória e a dor, certamente esse sentimento é o amor. Mas por que eu tô dizendo isso, cara? Porque ele foi a perdição de Torimar. Já disse pra vocês, Sindolim era o grande reino ali de Torimar, só existiam elfos, e grande parte dos elfos eram elfos verdes, ou seja, eram druidas, cuidavam das florestas, viviam pacificamente com seus portais, porque os elfos, eles se comunicavam com as fadas, que eram as criadoras deles, por meio de portais, e esses portais permitiam a eles poderes muito grandes, assim, muito próximos das próprias fadas, então os elfos eram meio que semideuses, entendeu? Ou semideuses, né? Porque eles eram filhos das fadas, que eram filhos das entidades. Mas enfim, galera. Existia uma entidade do caos chamada de Cowley. E essa entidade era uma entidade em forma feminina, né? Segundo o mito de criação. E ela era a deusa da guerra. E existia uma entidade da ordem chamada de Orderos, que era a entidade da justiça. E como eu estava falando, o amor realmente pode ser uma glória, mas pode ser uma perdição também. E nesse caso ela foi uma perdição, porque os 2 se apaixonaram. Quer dizer assim, existem controvérsias, né? Alguns autores dizem que Cowley não se apaixonou, mas enfim. Para fins de entendimento, eles se apaixonaram e tiveram relação. E do fruto da relação deles, nasceu quem? Vocês devem imaginar. Os humanos, nasceram os homens, e eles caíram sobre a Terra. As entidades meio que se dividiram. Por parte da Ordem, a gente tinha que o Jundismir meio que morreu, né? Para fazer lá as relíquias. Relíquias essas que voltaram para a Forja. O Caos foi meio que expulso ali da Terra, então as relíquias voltaram para a Forja. E aí a gente tem também o Orderos, né, que eu acabei de falar, uma entidade que se apaixonou pela Cowley, que é a entidade da guerra, do Caos. E a gente tem o Calderos, que era o irmão de Orderos. Cara, o Calderos, quando soube da relação de Orderos com a Cowley, ele ficou tão envergonhado, cara, com a criação tão triste e com raiva da criação dos homens, que ele se exilou. Ninguém sabe mais onde está o Calderos, ninguém tem nenhum mito. Tem algumas historinhas sobre, mas a maioria das histórias não dá uma informação exata sobre como ou onde ele se exilou. Só sabe-se que ficou apenas Orderos como entidade da Ordem e as 3 entidades do Caos de pé. O Orderos, ele gostava dos homens, eram filhos dele. Ele queria que os homens fossem bons, que os homens adquirissem bondade e honra. Só que, por outro lado, eram 3 entidades do caos tentando corromper os homens, de forma indireta, porque eles não podiam descer de forma direta, já que eles estavam muito enfraquecidos por causa das relíquias que derrotaram eles na última guerra. Então, de forma indireta, eles tentavam corromper os homens. E alguns homens já estavam querendo
o trono dos elfos. Por quê? Eu tô falando dessa forma, mas passou bastante tempo, entendeu? Nesse lenga-lenga de Calderos se exilar, de briga entre Caule e Orderos, passou um bom tempo. E os humanos, eles evoluíam muito rápido, porque eles são filhos diretos de entidades. Eles não são filhos das fadas, que eram semideuses. Eles são filhos diretos de entidade, então eles evoluíram muito mais rápido. Então, aos poucos, eles foram adquirindo essa ambição. É o seguinte, como eu já falei anteriormente, os elfos, eles tinham os portais das fadas. Então, eles eram muito mais fortes do que os humanos. Eles eram muito poderosos, não tinha como os humanos bater de frente com eles. Só que assim, aos poucos, as entidades do caos iam botando fogo na lenha ali dos homens pra, de certa forma, tentar romper os homens de vez, cara. E foi aí que o Orderos cometeu um erro. Cara, de certa forma, a situação tava meio que sob controle, digamos assim. Porque o caos não entrava totalmente sobre a Terra e os homens não se corrompiam totalmente. Alguns se corrompiam, outros não. O Orderos estava até conseguindo. Só que o Orderos, ele acabou vendo a Caule, que teve todo o lance, e eles se separaram por causa do nascimento dos humanos. O Caule queria corromper os humanos e ele queria ensinar a honra aos humanos. O Orderos, ele viu a Caule com outra entidade, a entidade da dor, Fago. Ele viu ela se relacionando com ele. Talvez tenha sido um artifício da própria Caule para tentar enganar ele, ou talvez ela tenha se apaixonado pela entidade da dor mesmo, mas isso irritou o Orderos de uma forma que ele pensou, cara, eu vou dizimar todas as entidades do caos. E o que ele fez foi pra Forja, para tentar de novo pegar as relíquias. Existe algo, porque assim, se você não for o próprio Jundismir, né, que criou as relíquias, você precisa realizar algo chamado de A Jornada. Ninguém sabe direito o que é a jornada, pouco se tem notícia ou relatos do que é a jornada. Muitos escritores tomaram liberdade, alguns dizem que você vai ao inferno, outros dizem que você volta ao tempo. Enfim, cara, ninguém sabe direito o que é a jornada, mas qualquer um que queira algumas das relíquias precisa realizar para consegui-las. E não foi diferente com Orderos. Como ele não é Jundismir, ele não poderia simplesmente pegar as relíquias. E o que ele fez? Foi tentar realizar a jornada para dizimar as entidades do caos de tanta raiva que ele estava sentindo, de tanto ciúme que ele estava sentindo da Caule. Só que o que aconteceu, cara? Ele não conseguiu fazer a jornada. E como punição para ele não ter conseguido, ele acabou adormecendo por um período muito longo. Eu não vou dar precisão de datas para vocês, para não confundir, entendeu? Eu vou deixar só períodos muito longos. Mas enfim, quando Orderos adormeceu, o caos não viu mais empecilhos. Assim, mesmo que eles estivessem um pouco enfraquecidos ainda daquela guerra, para vocês verem como as relíquias são poderosas, não tinha mais ordem na Terra. Então a Caule olhou para o irmão dela, Necrotes, porque ela tinha um irmão chamado Necrotes, que era o deus da morte e do sofrimento, né? Ele falou assim: eu acho que eu tenho um plano para corromper e fechar os portais das fadas. E o que ele fez? Ele corrompeu um homem e esse homem fez um pacto com ele. Esse pacto meio que criaria uma grande ordem de servos de Necrotes. E esses servos, eles teriam poder para fechar os portais das fadas. Não para bater de frente com os elfos, mas pelo menos fechar os portais e enfraquecer os elfos. E foi isso que eles fizeram. E eles fecharam totalmente os portais dos elfos e marcharam sobre eles. E eles ganharam a guerra. Esse período ficou conhecido como Guerras Élficas. Os elfos foram simplesmente massacrados pelos Olhos Vermelhos. Então, os homens passaram a dominar. As entidades do caos passaram a meio que reinar sobre a Terra. A partir dos homens, ali, Necrotes passou a ser uma espécie de deus. Quer dizer, ele já é um deus, né? Mas passou a ser espécie de deus total ali, porque os seus filhos eram os próprios homens, digamos assim, que agora receberam o codinome de Olhos Vermelhos. E estes homens eram liderados pelos vampiros, que eram a casta mais alta de Olhos Vermelhos. Então, cara, esse período ficou conhecido como Segunda Era. E esse reino ficou conhecido como Scarlateris. Bom, vocês lembram que eu falei que Orderos tinha adormecido, certo? Pois é, ele acordou. Orderos, em seu inconsciente, desejou acordar em um homem. Sim, antes de adormecer, Orderos desejou acordar em um homem. E ele acordou em um jovem humilde, de uma fazenda humilde, chamado Defos. E esse homem, cara, aos poucos ele foi
construindo uma honra dentro de si. Ele tinha personalidade de homem mesmo, ele era um homem, só que ele não era um olho vermelho, ele nasceu puro, sem nenhum tipo de sangue de necromante, nada do tipo. E ele nasceu numa época de caos. Ele nasceu numa vila afastada, uma vila que era governada por um tirano lá, um vampiro tirano. E aos poucos, cara, ele foi partindo em aventuras e ganhando força e esse tipo de coisa, com o intuito de derrotar os Escarlateres. Quando ele já estava numa idade mais avançada, assim, já era bem forte como um soldado, ele decidiu realizar novamente o que ele havia falhado. Ele foi para a Forja realizar a jornada. Só que dessa vez foi diferente. Dessa vez, Defos, ou Orderos, enfim, como vocês quiserem chamá-lo, voltou com as relíquias. Como eu já falei anteriormente, só sabe-se que ele usou a espada do Imperador, que é uma espada capaz de convencer, para quem assistiu One Piece, aquele poder haki do rei, né? Que todo mundo ao seu redor sente a sua imponência, entendeu? Então ele usou a espada do Imperador para conquistar um exército de homens bons, limpos, expulsar os olhos vermelhos de alguns homens, de meio que exorcizar. E com esse exército, ele conseguiu, aos poucos, numa batalha épica, derrotar os Escarlateres, cara. Depois disso, o Defos, ele meio que morreu, né? E o Orderos, ele meio que ficou bastante fraco também, entendeu? Então, o Orderos, dizem que hoje em dia ele vive no coração dos homens justos. E as entidades do caos também ficaram mais enfraquecidas ainda. Elas meio que também foram dadas como desaparecidas ou mortas, esse tipo de coisa. Então, depois que Defos morreu, os homens bons, né, do exército dele construíram um reino que ficou conhecido como Defos, o nome do herói, do rei-herói. Os outros reis foram da geração do próprio Defos. Então, o primeiro rei foi Arthur, que viveu por cerca de 100 anos. Esqueci de falar que o Defos, ele tinha um melhor amigo, que era uma espécie de mago, tutor dele. E esse mago era Tomeros, ou simplesmente Tomé para os íntimos. E esse mago, cara, viveu toda a vida lá do Defos, lutou na guerra junto com ele e cuidou do filho dele, que é o Arthur, que foi o próximo rei depois de Defos. E Defos, ele falou para esse mago que ele deveria ensinar para as pessoas a bondade e através de um livro, que é o livro sagrado, ele deveria mostrar para as pessoas o caminho certo a se seguir. E assim foi. Um novo período, conhecido como Terceira Era, começou com o rei Arthur e com pessoas boas, assim, ascendendo ao poder. Então, aos poucos, isso foi se estabelecendo, sabe? Uma coisa muito importante, no período do rei Arthur foi feita uma aliança, uma espécie de pedido de paz por parte do rei Arthur para com os elfos. Lembra dos elfos? Pois é, eles estavam recolhidos em suas florestas. Lugar conhecido como a Nova Sindolim, que é bem mais humilde do que um continente inteiro, mas dá pro gasto, né? Uma grande floresta. Até hoje não se sabe direito o que foi dado para os elfos para eles aceitarem o pedido de paz. Um grupo de elfos aceitou, e esse grupo de elfos tinha importância, e aos poucos foi se estabelecendo paz entre elfos e homens. Mas isso é extremamente relativo. Vocês vão descobrir por que jogando. Mas enfim, passaram-se outras 3 gerações, aos poucos, essa bondade, sabe? No princípio, os monges de Defos, eles foram morrendo, e Tomé foi perdendo força. Porque Tomé, cara, ele nunca foi um mago muito autoritário, então ele aceitava pessoas que divergiam da sua opinião. E talvez esse foi realmente o erro de Tomé. O que foi acontecendo? À medida que os reis foram passando, as relações entre elfos e humanos foram ficando cada vez mais comerciais, e eu não digo todos os elfos, eu digo um grupo de elfos, que ficou conhecido como Elfos Dourados, que são elfos todos adornados de ouro, que eles só comercializavam com os homens em troca de ouro, sabe? Algo como aquela doença do Thorin, do Hobbit, doença do ouro. E aos poucos a ganância dos homens foi voltando, porque não tinham mais entidade, sabe? Não tinha mais influência. E Tomé estava perdendo muita da força dele, não da força de magia, mas da força dele por parte de influência. Até que depois de mais 2 reis, que não são tão relevantes para a história, sabe? Eles são bem pouco relevantes mesmo, eles construíram algumas cidades ali, mas eles não fizeram nada de importante. Vem o rei atual, que é o rei de vocês, que é conhecido como Rei Ceros. Cara, o Rei Ceros, ele é diferente de todos os outros reis. Ele é meio paradoxal, porque ele acredita que ele é o rei mais próximo de Defos, só que na verdade ele é o mais distante de Defos. Eu não tô falando de sanguíneo não, ele é o mais distante de sanguíneo, mas isso não é isso que ele quer dizer. Ele quer dizer que os ideais deles são muito próximos de Defos. E esse rei, ele sempre anda acompanhado de um conselheiro que recebe o nome de Havalgur. Foi esse conselheiro que meio que estabeleceu
isso de magia ser proibido no reino. Cara, antigamente, mesmo depois das Guerras Vermelhas, né, das guerras contra Escarlateres, ainda existia magia circulando. Até porque Tomé era um mago. Com Raval Ghul começou meio que essa perseguição à magia por parte dos Ceros e do próprio Raval Ghul. Começou, sabe, quando no período comunista, quando Estados Unidos, ou até qualquer país assim, Brasil, achava que qualquer coisa era comunismo? Era tipo isso. Qualquer coisinha era motivo pra, caramba, é olho vermelho, aprisionar alguém ou esse tipo de coisa. E isso foi ficando cada vez mais forte. Até que Tomé, e vocês forem atentos, vão pensar, caraca, Tomé tá vivo desde a época de Défos. Tecnicamente se passou mais de 100 e poucos anos, quase 200 anos. Pois é, Tomé tá vivo desde a época de Défos, mas ele não é imortal. Segundo ele, a vitalidade dele é que ele não completou o propósito dele aqui na Terra. Então ele é um pouco melancólico por isso. Como eu já ia dizendo, foi crescendo essa perseguição a todo tipo de magia. Não só magia necromante. E a magia necromante cresceu. O engraçado é que nos outros reinos ela não era tão grande. Mas quando começou a perseguição, parece que ela cresceu mais. Então, a perseguição existia para com as pessoas que usavam magia, até que foi estabelecida totalmente que acabou magia no reino. Foi aí que Tomé falou. Agora eu não posso mais ficar aqui. E aí Rei Ceres até que tinha consideração pelo Tomé, sabe? Que é um velhinho e tal, todo mundo respeita ele. Ele não podia matar o cara ou algo do tipo. Então ele falou, tem uma cidadezinha ali, pequena, que se você quiser, eu deixo você meio que governar lá. Pode, portanto que você não pise no meu território e não traga magia pro meu território. Na sua cidade pode ter o que você quiser, só não ameace a minha autoridade. Então Tomé foi para essa cidade, ela meio que funciona como um reino próprio. Ela é independente, mas ela é bem pequenininha, como se fosse o Vaticano. Ela é conhecida como Magnólia. Um negócio que eu esqueci de falar é que de uns 15 anos para cá, mais ou menos, para os dias atuais, surgiu uma nova religião em Défos, a religião do Deus Alfa. Essa religião é uma religião monoteísta, foi estabelecida por Ceros e Raval Ghul, e essa religião ela meio que muda totalmente todos os conceitos e até mesmo a história que já foi pregada pelos livros e pela religião antiga. Enquanto a religião antiga meio que denegria a imagem dos homens e considerava os homens como uma praga, na religião dos Alfa eles foram os primeiros a serem criados e o mundo mais ou menos gira em torno deles. Ela serve como religião para endeusar os homens de certa forma, entende? Então todos os livros eles foram mudados e as escolas também, e a forma como as pessoas veem o mundo atualmente são influenciadas pela essa nova religião, que é liderada por monges e sacerdotes. Só outro detalhe importante. Há uns 3, 4 anos atrás, da época atual que vocês estão, foi descoberto um novo continente. Desse continente, assim, vocês nada sabem porque é bem sigiloso as informações. Na verdade, vocês só sabem de uma coisa, que os habitantes de lá eles são espécies de selvagens. Eles são extremamente grandes e são uma parede de músculos e extremamente resistentes. Alguns de vocês acreditam nessa história, outros acham que é só história do rei para impressionar a população, mas enfim. Para finalizar, porque tá próximo já do período de vocês, dos dias atuais, a gente tem o massacre da Vila da Mancha. Muitos personagens de vocês, ou NPCs, giram em torno desse acontecimento. E ele foi um acontecimento muito importante para a trama em si, abalou as estruturas do reino de Défos. Existe uma cidade chamada Cidade da Mancha. E essa cidade era tranquila, humilde. Só que o rei, ninguém sabe se foi Raval Ghul que falou pra ele, alguns dizem que sim, que o rei começou a falar que tava tendo suspeita de olhos vermelhos lá. E aí ninguém acreditou, mas isso foi crescendo. Cada vez mais apareciam provas de ninguém sabia onde, mas apareciam. As pessoas dizem que realmente apareceram olhos vermelhos lá. E a cidade, cara, foi totalmente dizimada. A Vila da Mancha é uma cidade pequena, assim, população de 350. É meio com a vila mesmo, uma cidade-vila. E ela foi dizimada. Foram todos mortos. A maioria de vocês é velho o suficiente para conhecer essa história. E essa história abalou as estruturas do reino. Atualmente, cara, a população meio que tem medo de Ceres, porque existe uma inquisição em torno do reino que ainda busca por olhos vermelhos, porque o rei ele não se retratou sobre isso. O rei acha que está realmente certo. E outra coisa, o rei alega ter em posse dele a espada do imperador, aquela espada que Défos usou. Existe esse relato de que a espada foi passada de geração para geração. Então, tecnicamente, essa espada é para estar com o próprio Ceres. Na situação atual, cada vez mais
os olhos vermelhos crescem, mesmo com a repressão, porque, principalmente para os personagens aí que são necromantes, vocês têm noção do crescimento dos olhos vermelhos. E esse crescimento é tão atenuante e significativo que existe uma região chamada de terras arrasadas. E essas terras arrasadas, elas servem meio de abrigo para orcs, goblins e esse tipo de criatura. Então, os olhos vermelhos nunca estiveram tão em alto. Parece que eles estão batendo de frente com a Inquisição do Rei Cerus e uma guerra pode eclodir a qualquer momento, apesar de eles ainda serem pequenos comparados ao poder dos Cerus, entendeu? Por outro lado, uma parte importante que não deve ser esquecida são os nossos amiguinhos de orelhinhas pontudas. Sim, os elfos. Antigamente, quando existia apenas Sindolim, os elfos eram divididos em uma casta: elfos verdes. Quando os homens começaram a ameaçar a hegemonia élfica, outra casta surgiu, os elfos vermelhos, que são elfos de guerra, criados para combate. Quando os homens fizeram as pazes com os elfos, criou-se mais uma casta, os elfos dourados, que são os elfos que se aliaram aos homens. E existe outra casta dos meio-elfos, que são elfos cinza, que são metade homem, metade elfo. E esses elfos, eles são banidos de Sindolim. Mas os dourados não são os atuais governantes de Sindolim? Por que eles expulsam os meio-elfos, que são relacionados a humanos? Porque os dourados não são associados a humanos? Sim, cara, mas isso é considerado impureza. Sim, os humanos não ligam tanto pra isso, mas até pros humanos isso é meio que tipo algo como zoofilia ou algo assim. Então o meio-elfo é considerado uma aberração. Então eles são expulsos de Sindolim. E existe a casta dos elfos brancos, que são simplesmente cidadãos que vivem lá em Sindolim. E os elfos brancos, eles só podem ascender para elfos vermelhos, que são elfos de guerra. Então, elfos dourados são os governantes atuais de Sindolim, os que se relacionam com os homens, no sentido de comercial. Elfos vermelhos são os elfos de guerra atualmente que obedecem aos elfos dourados. Elfos brancos, população civil. Elfos verdes, ainda existem elfos verdes. Só que existem dois tipos de elfos verdes. Existem os elfos verdes anciãos, que são bem velhinhos mesmo e ficam no conselho, não fazem nada demais. E existem a resistência ofídica. A resistência ofídica é um grupo terrorista que busca acabar com a hegemonia humana e trazer de volta os portais. E a resistência ofídica é um grupo extremamente violento. E ele meio que ameaça, aos poucos, o território do Rei Cerus. Então a gente tem essa situação. Basicamente, essa é uma história bem comprimida assim, do reino, da história do continente. Todos vocês têm essa mesma noção básica dela. E eu espero que vocês curtam a aventura, porque tá dando um pouco de trabalho para escrever a história em si, mas tá ficando legal, cara. Tá ficando bem rico. Então, joga em mim.